Episódio 171. 171 é um número complicado. Bom, não é todo episódio que a gente trata de pista de pouso clandestina, chimpanzés de estimação, ameaças de pistola e jacarés. Sim, fomos atrás dos famosos jacarés da Ilha Grande. Cara, é por aqui que tem os jacaré. O que você recomenda aí pra gente achar? Você que é especialista em jacarés. Acho que tem que entrar lá, né? Mas antes de enfrentar os jacarés no velho estilo Pitfall, e quem conhece essa referência muito provavelmente já se vacinou, a gente foi revisitar outro lugar incrível antes. Mas antes eu precisava limpar o fundo do barco. Achei que não tava gelada a água, ela tá gelada pra caramba. Agora que eu pulei na água, bateu aquele arrependimento, mas agora é tarde. Pelo que eu tô sentindo aqui, não tem craca. Mas se deixar mais uma semana, vai ter craca. Aí o que eu vou fazer, ó? Vou limpar com essas esponjas aqui, ó. É importante sempre não limpar antes de aparecer craca, sabe? Senão fica um monte de olhinho de craca e é ruim de tirar. A parte que não é bonita. Vamos começar, né? Porque esse frio aí não tá barato. A gente vai agora dar uma olhada lá no Saco do Céu, que é um lugar muito legal, super mega abrigado de tudo que é coisa e que é fantástico de conseguir parar lá, é bem pertinho aqui do Abrão, só que geralmente não pega a internet, o que na verdade é muito bom, mas pra gente que trabalha com internet e tal, né, com canal, a gente precisa estar sempre perto de internet, então jogando o modem pra cima, eu tenho a impressão que há uma chance de a gente ficar com a internet lá. Aqui na Abrão é muito boa a internet. Então, vamos para o Saco do Céu para testar. A gente tem usado a Vila do Abrão como base, mas aqui por perto tem várias ancoragens interessantes para se visitar. Hoje estamos indo no Saco do Céu, o lugar mais abrigado de toda a Ilha Grande. O Saco do Céu fica na Enseada das Estrelas, que tem esse nome porque é realmente o lugar com mais estrelas do mar aqui na ilha. É uma viagem bem curta que a gente está fazendo. Eu não sei se dura uma hora, mas de qualquer forma, ter o piloto automático bom é algo que torna bem mais leve e divertida qualquer perna em um veleiro. A gente decidiu ficar aqui na Ilha Grande um pouco mais, até nós vacinarmos contra a Covid. A Aline já tomou a primeira dose e eu tô quase tomando a minha também. A temporada certa para subir a costa, na verdade, está acabando. É muito mais fácil as frentes frias subirem até o Nordeste no inverno. Certamente isso vai fazer com que a gente tenha menos janelas para subir e tenha que esperar bastante nos lugares. Mas acho que é mais prudente. Aqui também não é um lugar assim tão ruim para se esperar. Nessa enseada inteira moram umas 550 pessoas. Tem uma escola fundamental e alguns poucos restaurantes e pousadas. Agora sim estamos no Saco do Céu e eu vou dizer por quê que ele tem esse nome. Tem porque às vezes fica tão espelhado que dá pra ver o céu de noite refletido aqui, por isso que tem esse nome. E a gente espera dormir muito bem aqui hoje. Porque o Abrão dá bem pra morar, ficar lá à vontade, tá? Mas ele balança, tem dias que dá uma balançada um pouco maior. Mas aqui é zero balanço. Mas também não tem muita estrutura, assim, tem alguns restaurantes muito legais, né, muito caros também, mas tem água, né, também, o pessoal cobra pra botar água aqui, e a gente vai dar uma explorada nessa vila aí, eu acho, depois. Essa é de longe a ancorada mais protegida da Ilha Grande. Porque a gente sempre só ancora aqui e nunca realmente sai, desce pra conhecer os lugares, né, então, vambora! Esse é um lugar muito calmo. E é perfeito para levar alguém para dormir em um veleiro em uma primeira vez. Tem um pierzinho para descer aqui, ó. Show! A gente vai descer aqui e vou amarrar um pouco mais para frente para não impedir o pier de funcionar. Legal. Fica liberado. Um lugar que tem onde deixar o bote de forma segura para ir em terra já ganha uns 1000 pontos na minha escala de boas ancoragens. Não, olha isso, olha isso.
Se então aparece uma tartaruga na primeira vez que você amarra o barco, são mais 10 mil pontos. Tartaruga, meu. Mas ela tava meio tímida. Um monte de peixe aqui, né? Bastante barco de pescador, né? Acho que deve ser um lugar que tem bastante pescador mesmo. Bastante em proporção, é claro. Acho que a pesca na Ilha Grande já deu bastante lugar pro turismo, no sentido de atividade que gera mais empregos. Eu acho simplesmente fantástico visitar um lugar sem saber o que vai encontrar lá. Parece que você já chega sem uma ideia preconcebida dali. Todas essas vilas são sempre umas entradinhas, porque não tem carro, né? Então é pra andar a pé mesmo, então sempre umas vielinhas curtinhas. Olá, tudo bem? Olha só. Tem toda uma vida aqui nessa vilinha, a gente nunca entrou aqui, né? Ó, tem uma escola. Que legal, né? A gente não tem ideia das coisas que acontecem nessas vilinhas pequenas assim, e que às vezes a gente passa ancora e a gente não se liga na vida das pessoas aqui, né? A ilha tá excepcionalmente vazia por causa da pandemia. E de forma egoísta, óbvio, que a maioria daqui vive do turismo e tá fazendo um grande sacrifício pela saúde na pandemia, eu sempre gostei de visitar a ilha fora da época de férias, justamente para não pegar ela muito lotada. Aqui começa uma trilha, acho que é para aquela outra vilinha lá. Vamos seguir aí pra ver. Muita gente acha que morar em um veleiro é ficar o tempo inteiro no barco. E não é bem assim. Você tem a chance de conhecer muitos lugares, de uma forma muito autêntica. Eu acho legal ancorar no lugar e saber o que tem em terra. Parece que a ancoragem ganha outro valor, outra coisa, porque tudo que a gente gosta ou não gosta acaba tendo um valor simbólico, algo que tá além do que realmente é aquilo. E quando a gente conhece mais a respeito do que a gente tá vivendo, a gente gosta de um outro jeito, aprecia de um outro jeito, e que não é uma coisa assim fantasiosa, né? Porque no caso, inclusive, é mais verdade. É tipo, a gente conhece o que tem aqui realmente, além da ancoragem onde a gente tá. Agora, quando eu ancorar no Saco do Céu, mesmo que eu não desça do barco, o valor dele vai incluir essa lembrança dessa caminhada. Eu tenho que gravar e eu tenho que cuidar pra não ficar na frente da câmera da Aline, que tá gravando tudo lá, ó. Olha lá. Eu tenho que me esconder aqui, ó. Mas aí chegou um outro personagem que vai fazer o caminho agora. Pra você, ó. Aí, meu. Beleza. Pega. Ó, aí, meu. Conhecer um lugar é saber como as pessoas vivem, a sua cultura. Sem falar que é muito mais confortável ficar em um lugar onde você conhece algumas pessoas que moram por ali. É por isso que ficamos um mês em cada lugar. Caiçara é o nome, na verdade, do cercado, né? Provavelmente parecido com isso aqui, ó. É o que deu nome a toda uma cultura das pessoas que moram no litoral, né? Pelo menos do sudeste, uma parte do sul, né? Tem uma arte, uma cultura local, assim, né? Tipo, lembrando as pessoas aqui, sempre em nossa memória. Estamos indo até um restaurante que é muito querido entre os velejadores e a população daqui, que é o Refúgio das Caravelas. Mas quando a gente chegou, era de manhã cedo. Acho que só abria perto do meio-dia. Mas adoramos o lugar e com certeza vamos voltar. Eu sei que dá pra vir de bote até aqui, não precisa fazer todo esse caminho que a gente fez. Vários caranguejinhos. Olha, nesses buraquinhos Eles aí. correm, Esse cenário de mangue é algo que a gente aprendeu a curtir lá no Paraná. Aqui na região de Angra não tem tantas ancoragens onde você fica perto ou até mesmo dentro de um como lá. Mas esse encontro do mar e da terra é um dos biomas mais importantes do planeta. É onde nasce boa parte da vida no mar. E foi um estuário assim, no Paraná, onde vimos pela primeira vez um jacaré enquanto a gente navegava. A gente vai ter que voltar porque eu tenho que fazer uma coisa muito importante amanhã. E eu tenho que estar na Abraão pra isso. Então por isso que a gente vai sair aqui, mas, meu, a gente vai ficar bastante tempo aqui no Saco do Céu, porque... Fala por quê, mano.
porque aqui é o máximo. Não balança nada. Não balança nada. Tem uma paisagem maravilhosa. Um restaurante ali muito bacana, né? Do Juan e da Lara. A gente encontrou a Lara lá no restaurante, o Juan não tava, e eles assistem o Hashtag Sal e a gente certamente vai voltar lá. Tem feito uns dias frios aqui no Rio de Janeiro. Não frio igual ao sul, mas ainda assim frio. Com a Vila do Abraão vazia, foi fácil achar alguns lugares para visitar. Só o entra e sai do barco que fica um pouco mais complicado. Agora a máscara nem é por Covid, que já estamos isolados aqui. A máscara, na verdade, é de frio. Mas o frio, em algum momento, deu uma trégua. É super importante que a gente tenha um filtro para pegar a água que a gente coleta de bica ou de cachoeira, ou o que for, porque sempre vem bastante sujeira. Por mais que seja transparente, limpinho assim, é diferente, né, de uma água tratada, né? Então tem que colocar. Essa semana pude resolver algo muito importante para seguir viagem. Me vacinar para a Covid. Como iríamos ficar morando aqui na ilha um tempo, já tinha me registrado no posto de saúde por aqui. E os velejadores que moram em veleiros aqui na ilha tiveram a chance de se vacinar também. Para nós é sempre complicado conseguir um comprovante de residência, mas expondo a situação foi compreendido. Eles vão vacinar todos os adultos da ilha hoje. Eu tenho 42, então já era minha hora de qualquer maneira. A Aline se vacinou com a primeira dose uns dias antes. Opa! Muito obrigado, viu? Pronto! Agora é só seguir se cuidando, claro, e esperar o efeito da imunização. Mas, de qualquer forma, é um alívio. E sem nenhuma intenção de usar uma piada de duplo sentido, era hora de caçar jacarés. E pra isso a gente teve uma visita muito especial. Temos aqui Alex, que vocês já conhecem de outros episódios. Foi o típico churrasco da firma. Eu, a Aline, o Alex, que é editor do canal, e a Carol, que faz as legendas em inglês. Era pra ser bonito e tá sendo, dá uma olhada. Olá! Para ir em Lopes Mendes de veleiro, eu acho mais interessante parar no pouso e fazer uma pequena trilha até lá. Aqui é muito mais abrigado e fica bem mais perto também do que fazer toda a volta nos castelhanos. Aí vem o cara com mais experiência em trilha do grupo. Vamos ver se eu aguento essa trilhazinha aqui. A Aline já foi fazer o ritual de limpar o chinelo. Vou limpar o chinelo também. Aqui começa o sofrimento. Vamos lá. E o cansaço já tá, reação da vacina aqui já cobrando aqui, ó. E aí, 100%? 100% cansado. Ah, eu tô 100%, cara. 100% com medo do que vem pela frente. Agora é só pra baixo. Agora, em vez de doer a coxa, dói a panturrilha. A verdade é que a gente tá exagerando e levando tudo no humor, porque essa trilha é bem pequena. Olha lá, aqui rolou um... Isso é novo. Quebrou ali a árvore, né? Na volta, pega meu canivete e tira isso aí. Só pra deixar claro que eu tô brincando, óbvio. Os jacarés aqui na Ilha Grande têm uma história inusitada, porque não haviam jacarés aqui algumas décadas atrás. Mas um austríaco chamado Peter reintroduziu eles aqui. Ou introduziu. Não sei se em algum momento já houve jacarés por aqui. E aparentemente ele tentou trazer também um casal de chimpanzés, o que, por sorte, não deu certo. Eu encontrei pouco sobre ele, mas sei que ele morava no final da praia e era radioamador. Tinha o prefixo PY1ZAK. Ganhou medalha Tiradentes do governo do Rio de Janeiro, segundo essa publicação da revista Antena. Em outro blog de velejadores, um radioamador chamado Julian descreve uma cena curiosa dele. Eu vou ler aqui pra vocês. Parece que ele era um cara excêntrico, em mais de um sentido.
Me disseram que ele tinha um macaco de estimação e vivia em uma ilha prisão. A história que alguns velejadores me contaram era de que ele tinha uns 2 metros de altura, e se você chegasse sem ser convidado, era bem possível que ele te recebesse na praia de bermuda balançando uma pistola Luger na sua direção. Perguntaria quem você é, de onde você veio e se oferecendo para acabar com todos os seus problemas, a não ser que você voltasse rapidinho. Mas ele sucumbiu às artimanhas femininas. Todas as senhoras diziam que ele era um demônio bonitão. E evidentemente, se você era um radioamador e era convidado para a ilha dele, era um anfitrião gracioso e inteligente. Eu não tenho a menor ideia de quanto de realidade ou ficção tem nesse relato, mas um cara que tem chimpanzés e jacarés em estimação não é um cara comum. Olha a cor dessa água, cara. Chegou a hora de seguir a expedição para encontrar 2 coisas que eu quero encontrar lá, que são jacarés. Você quer encontrar jacarés? Uma certa distância, talvez sim. E uma pista de pouso abandonada, vamos ver se a gente acha. Aqui tem esse inicinho que tem bastante gente aqui, mas, tem, sei lá, 2 km de praia pra frente, uma coisa assim, sei lá. E você encontra rápido um lugar que você fica bem sozinho. É fantástico encontrar uma praia desse tamanho, com uma parede de árvores fazendo frente. Sombra, sol, sal. As cidades acabam destruindo isso. Teria aqui uma avenida, um monte de carros barulhentos e prédios de concreto e vidro. Eu vou dar uma olhada para ver se a entrada da pista é por aqui. Tentei entrar por aqui, mas não consegui não. Vou tentar entrar mais pra frente. Parece bem perto, né? Mas é bem puxado aqui, é difícil de pisar, né? Meio pantanoso, sei lá, assim, né? Meio mangue. Mas cheio de jacaré aí, não vou meter o pé de jeito nenhum. Interessante que a areia aqui faz um barulho engraçado acontecendo. Aqui parece ter uma entrada de trilha, ó. Olha lá, aqui parece promissor. Acho que essa entradinha aqui dá na pista de pouso. Vamos ver. Definitivamente estamos chegando em algum lugar aqui. Pela imagem do drone dá pra ver que ainda tem a marcação assim do que era a pista, né? Haha, estamos chegando. Meus amigos, episódio 171 não podia passar batido, né? Então a gente encontrou aqui uma pista de pouso abandonada que a Polícia Federal destruiu já faz um bom tempo, que era usada na Ilha Grande para descer contrabando. Dizem que muito contrabando desceu por aqui. Como a gente não procura nada que seja ilegal, né? Achamos uma coisa que é um 71 que já aconteceu no passado e hoje está resolvido. Melhor assim. Interessante, vai longe, ó, também para pousar um avião. Vai embora, meu. Certamente passou carro aqui por aqui, ó. Parece, né? Vocês acham que a gente segue por aqui para tentar achar a igreja ou... Já estamos aqui, vamos na aventura. Então, saímos em direção aos jacarés. Agora estamos no impasse. Temos para a esquerda e temos para a direita. Vamos dar uma caminhadinha para a esquerda e aí a gente vê o que acontece. Olha lá, cuidado, presença de jacarés. Ó. Ah, é aqui então? Isso A aí. pontezinha! Olha lá, presença de jacarés. Agora é oficial. Será que está aqui? Eles já comeram um cachorrinho de um amigo. Foi um pessoal que estava num cruzeiro, né, com outros velejadores. O cachorrinho acho que foi beber água ali, alguma coisa, e realmente o jacaré pegou o cachorrinho, foi triste. Cara, é por aqui que tem os jacaré. Então, cara, o que você recomenda aí pra gente achar? Acho que tem que entrar lá, né? Ó, por enquanto aqui, ó, não se vê nenhum jacaré. Não sei se é a maré... E Alex tá querendo deixar o Adriano sozinho na edição. Eu não sei se isso foi uma coisa muito sábia de se fazer. A Aline, ela tem o medo, né, de que jacaré é tudo, mas quando ela tá gravando, ela simplesmente esquece de qualquer perigo e sai gravando. Ela perde totalmente a noção do perigo. Não, é que tá em mim gravar, né? O mundo para pra eu gravar, né? Ai, meu pé! Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu vou me meter nesse mato aqui pra ir lá procurar jacaré. Vou lá.
Será que se assoviar ele vem, tipo cachorro? Bom, galera, eu não achei jacaré nenhum, mas também episódio 171, né, cara, não podia passar batido, né? Mas a gente tentou, isso é verdade, a gente tentou bastante. A caça não foi produtiva, a gente vai ter que comer nozes e folhas para sobreviver aqui. Vamos tentar achar a igreja, então. Na verdade eu tinha errado e não estávamos procurando onde os jacarés realmente costumam ficar. Ainda iríamos descobrir muitas coisas interessantes. A começar por essa trilha maravilhosa. Achamos a igrejinha. Interessante, quem será que construiu, né? Vou te falar que eu escutei uns barulhos ali, ó. Ó, ó. Tem alguma coisa aqui. Você viu também? Ó. Tem um barulho diferente acontecendo aqui. Algum bicho tem aí. Deve ser lagarto ou filhote de jacaré. Então vamos procurar a casa do Peter, que foi o cara que trouxe esses jacarés pra cá. Olha lá, ó. É uma trilha aqui e a praia logo ali, ó. Meu, acho que é aqui, hein? Aqui tem mais chance de ter jacaré. Aqui tem mais água, pode ser que tenha jacaré aqui. Também tô gravando e olhando aqui pra ver se não pisa em um, né? Não encontrei também. Provavelmente é melhor assim. Ah, é aí que pode ser, ó. Nada? Tô tentando imitar um pássaro ferido aqui. Mas esse jacaré tá muito vagabundo, hein? Nada. Muito provavelmente não veremos jacaré. Eu acho que aqui era onde era a casa do Peter. Propriedade particular, a gente não vai entrar. Tem uma escadaria. Devia ser um lugar muito bonito. Bom, qualquer barraco no meio disso aqui é um lugar muito bonito, né? Já é incrível. Às vezes você procura coisas por horas, dias, anos, e algo de óbvio e muitas vezes maravilhoso está bem debaixo do seu nariz. Ou às vezes simplesmente não tinha um valor e passa a ter de repente. É fantástico ter idade para se vacinar, o que na data desse vídeo exige alguma, e ao mesmo tempo ter saúde no corpo e na mente para poder caçar monstros e tesouros, mesmo que com um certo grau de fantasia, mas que trazem uma felicidade real no coração. E fazem um lugar que você já conhece se tornar algo novo. Eu não sei se você percebeu ainda, mas o que você vive não é o mundo que é, este que você quase não tem controle. Você vive o mundo que você percebe, e este sim, tem algum controle possível. Você pode mudar estudando, ter uma atitude mais positiva com a vida, não deixando o romance e a cor da sua vida morrer. Essa aqui era uma boia de navio que se soltou e veio parar aqui nos anos 80 e virou tipo um monumento da Ilha Grande. Olha o tamanho das correntes, os elos, né? E aqui a espuma, né? Reza a lenda que o Ayrton chegava com jet ski ali no canto da praia e saía pra caminhar aqui direto. Ayrton Senna, isso aí, imagina, consigo imaginar ele fazendo isso. Eu acabei vendo uma Lopes Mendes diferente das outras vezes que a gente veio, não foi? Absolutamente. Mas acho que tava mais fácil achar Pokémon do que jacaré. Como a gente foi vacinado, então são dois jacarés. Ah, é. Então é isso o final do programa. Nós estamos vacinados e nós somos os jacarés. É isso. Ah, que alegria. Quando tudo for preto e branco, quando você ler o mundo com a certeza vulcana, cartesiana de um computador, acho que uma parte de você já morreu. Ou está dormindo. E se estiver dormindo, você ainda pode acordar ela.
Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você contribui com o nosso Apoia-se ou é membro do canal, o meu muito obrigado também. E se você já assistiu vários episódios, gosta do que a gente faz aqui e pra você fez alguma diferença ou pras pessoas que você conhece, pense em deixar qualquer quantia no nosso crowdfunding, no Apoia-se. Isso, claro, se você achar que a gente merece, se você puder e querer colaborar. E se você contribuir, você entra também no nosso grupo de Telegram e tem um contato mais direto com a gente e com vários outros velejadores e futuros velejadores, e assim você descobre muito mais desse universo. Tá bom? Um abraço e até lá!